Tudo bem? Vou começar de pé, só para olhar para vocês um pouco. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Os nossos pastores eles estão em viagem, né? Mas a gente está aqui hoje e esse mês vocês devem ter ouvido muito falar, né, sobre um tema que a gente conversa muito nesse mês. E eu sou Lidiane, né? Eu sou psicóloga. Como nesse ministério eu sou supervisora. Cadê a galera da minha supervisão? Cadê as meninas? Aí, cadê? Só vocês? Eu tô vendo vocês aqui também. Nossa, gente. Credo. Quero de novo. Cadê a galera da minha supervisão? Aí, é assim que eu conheço vocês. Tá tudo quietinho agora. De repente, ficaram quieta, né? Mas vamos lá. E eu tô bem feliz de estar aqui com vocês. É um tema que eu gosto bastante de falar. Eu sou psicóloga, né? Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que eu gosto bastante, mas eu estou com meu parceiro aqui, o Gil, e a gente vai falar um pouquinho, né, com vocês sobre um tema bem legal. O que a gente vai falar, Gil? A gente vai falar desse tema amarelo hoje. Prazer, pessoal. Meu nome é Giovanni. Deixa eu falar também, se apresentar um pouquinho. Meu nome é Giovanni, sou supervisor aqui dos adolescentes também. Cadê os moleques da minha supervisão também? Ô, louco, eles estão mais animados que as minhas meninas. Os moleques são mais animados. Tamo junto. E é isso, vamos falar um pouquinho agora sobre o Setembro Amarelo, sobre algumas coisas que Deus tem colocado no coração da Lid, no meu coração, e espero que vocês gostem. É isso. Quem que estava aqui no ano passado, nesse culto? Pode levantar a mão, galera. Meio a meio? Nem todo mundo estava. Metade. Meio a meio, então. Vamos lá. A gente vai fazer parecido, mas um pouco diferente. Mas que bom que vocês estavam aqui. A gente teve, ano passado, a participação de 2 pessoas especiais também, da Ana e do Samuel. E esse ano a gente está com o Gil aqui para contar um pouco também da história dele. Né? Não sei se vocês sabem, né? Então... Vamos lá? Vamos lá. Bora lá. A gente está aqui porque... O que é Setembro Amarelo? Quem sabe? Fala sobre o quê? Fala aí, Porvinha. Ah, não. Essa resposta eu não posso falar aqui na frente. O que é? Saúde. Sobre saúde mental. A gente fala bastante sobre isso, né? Sobre depressão, ansiedade, prevenção ao suicídio, né? Sobre temas de saúde mental. E vocês conhecem a história do Gil? Então, fala um pouquinho pra gente, Gil. Meu nome é Giovanni, de novo. Gosto de me apresentar, né? Tenho 28 anos. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, na 17 não, uns 18 para 19 anos, época da faculdade, assim, eu tive uns momentos meio complicados da minha vida. Eu trabalhava bastante, estudava e, ao mesmo tempo, fazia inglês todos os dias. E era bem corrido, puxado. Eu saía do trabalho, ia para o inglês, do inglês já saía para ir para a faculdade, que era do lado também. Isso começou a sobrecarregar muito quem eu era, sabe? Tipo, meu Deus do céu, tô cheio de coisa para fazer. Ainda tinha coisa aqui na igreja, que eu era líder também na época. E era bem sobrecarregado. Não que hoje também não seja, hoje também está bem sobrecarregado. Mas eu comecei a sentir não é bem um desconforto, não sei se é um desconforto a palavra certa, mas uma falta de vontade de fazer as coisas, sabe? E comecei a perceber que eu comecei a mudar minha personalidade, sabe? De quem eu era. Eu até estava falando com a minha esposa hoje, antes de vir aqui, que essa personalidade que eu tenho hoje é totalmente diferente do que eu tinha antes. Antes eu era bem extrovertido, eu subiria aqui facilmente aqui no palco para falar antigamente. Hoje eu sou bem introvertido, não gosto muito de falar, acho que já sabe. Mas comecei a sentir bem desanimado com as coisas.
totalmente desanimado de querer fazer as coisas, sabe? Eu gostava muito de ficar sozinho, sentia muita vontade de ficar sozinho. Não gostava de estar em lugares com muita gente. Não gostava de... Começou essas certas coisas, sabe? De eu me isolar muitas das vezes, a não sair com os meus amigos. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, assim, de ficar bem solitário e sozinho, sabe? Só que eu nem percebia no momento, sabe? E teve um momento que eu lembro que foi chave, assim, que meu antigo supervisor, eu lembro de uma das palavras que ele tinha falado para mim, que ele falou assim, cara, você não é mais o mesmo, o que aconteceu, sabe? Aí eu comecei a conversar com ele e tudo mais, sobre o que eu estava sentindo e tudo mais, mas, enfim, foi basicamente isso, e aí eu conto tudo como é que é? Ou você vai fazer pergunta? Pode contar, assim, esse começo de como foi para você perceber como foi esse momento de perceber que isso que você estava sentindo era, de fato, assim, o que era? Era uma depressão? O que era? Foi meio esquisito, na verdade. Eu nem sabia o que eu estava sentindo, nem sabia o que era, mas como esse meu supervisor antigo ele tinha depressão também, é o Carlão, acho que poucas pessoas aqui vão conhecer. Ele, na hora, ele já falou assim: você tá com alguma coisa aí, rapaz. Eu já sei o que é isso. Ele conversou comigo, me levou até um médico para o médico falar, né? Perguntar o que eu tinha e tudo mais. Na hora, assim, eu hesitei, falei, tá louco, esse negócio aí é meio... Eu falei, quem vai no médico com essas coisas é maluco. Eu tava maluco. E aí, ele me levou no médico. Foi 2 vezes, na verdade. Aí ele me diagnosticou com depressão, um pouco de ansiedade também. Na verdade, pouco não, porque eu era muito ansioso. Hoje em dia eu consigo ficar parado assim, mas eu não conseguia ficar toda hora se mexendo, sabe? E foi bem... você que mexe o pé assim, ó, toda hora. Agora eu vou ficar olhando aí para todo mundo que tá assim, ó. Pode ser um certo indício aí, se você não para. Você mesmo aí, ó. Mas, enfim. Você também aí, ó. Brincadeira. Não tá, não tô vendo nada. Mas, enfim, aí teve esse momento que eu conversei lá com o médico e tudo mais. E nessa época, que nem eu falei, eu estava fazendo bastante coisa. Faculdade, inglês, escola, trabalho. Eu saía de casa, era às 6 horas da manhã, pegava ônibus todo dia. Tem o pessoal aí que faz isso direto hoje em dia, né? E voltava quase meia-noite para casa, todos os dias. E aí, depois desse diagnóstico e tudo mais, eu tive que largar tudo. Eu tive que trancar minha faculdade. E aí, meu Deus do céu, para mim, eu tenho assim, eu me cobro muito, sabe? Eu acho que isso que me fez me sentir um pouco pior nesse momento, sabe? De tipo assim, cara, eu sou um inútil, sabe? Não consigo finalizar uma parada que eu comecei, sabe? E aí eu tive que trancar a faculdade, tive que parar de trabalhar. Me deram 60 dias, eu acho, para mim ficar em casa. Tranquei a faculdade e parei o inglês com isso, né? E aí eu tive que tomar alguns poucos remédios. Eu lembro de dias assim que eu tomava 9 remédios por dia. Eu lembro de dias que eu não conseguia, tipo assim, acordar, saca? Eu acordava e dormia já, do nada, assim. Parecia aquele cara que tava bêbado, sabe? Mas eu ficava dormindo, acordava, dormia, acordava. Eu fiquei uns 15, 20 dias assim, todos os dias. Até me acostumar com os efeitos e tudo mais. E... Quer perguntar alguma coisa? Essa faculdade que você fazia é a faculdade que você é formado hoje? Sim, sou formado hoje. Então depois você voltou e... Voltei. Felizmente voltei. Tava me sentindo bem melhor depois. Acho que foi um ano, 1 ou 6 meses depois, eu voltei para fazer faculdade. E aí eu terminei. Caraca, a gente é amigo há anos e eu não sabia dessa história aí. Que legal. Que hoje você conseguiu terminar, assim, já estou pensando em retrospectiva, assim, né?
E como que foi, assim, nessa época para você, em relação à sua família, seus amigos, né? Quem que estava em volta de você? Como que foi a reação do pessoal? Sei lá, o pessoal que tem que falar lá. Os caras que estavam comigo aí. Acho que quem estava mais comigo nessa época era o Ramon só. Daqui que eu me lembre. Só o Ramonzinho. Mas a minha família lidou bem. Minha mãe e meu padrasto eram bem tranquilos. Minha mãe é enfermeira, então bem suave. Ela chegou. Na verdade, eu tinha muito vergonha de falar isso para ela, saca? Então até que nem foi eu que falei, foi meu supervisor que falou. E aí ela ficou toda desesperada e tudo mais. Eu fiquei com sei lá, esse desconforto de falar com ela, sabe? Mas aí até hoje eles perguntam e tudo mais, e é bem tranquilo para mim hoje responder, falar sobre isso. Até que eu estou aqui falando, né? Mas é isso. Foi legal, foi um tempo difícil, mas meus pais entenderam muito bem. Tipo, seus amigos continuaram perto de você mesmo Não, nessa situação. eu me distanciei bastante deles, né? Então, que nem eu falei no começo, eu não saía muito, o pessoal me chamava e tudo mais, eu não saía, ficava muito em casa, sempre trancado no quarto, quieto, sabe? Eu lembro de momentos assim que vou ser bem, não sei se é a palavra certa, não vou falar aberto, né? Lá ele. Transparente com vocês. Eu chorava bastante, tinha momentos assim que eu lembro que eu chorava sem motivo nenhum, saca? De tipo assim, mano, que merda a minha vida, sabe? Que vida horrível, sabe? Tem tanta pessoa aí com câncer, sei lá, passando por um momento tão difícil, perda de família e tudo mais. E eu aqui sem vontade nenhuma de levantar da cama por causa de depressão, sabe? De ansiedade. E eu lembro que eu um pouco para sair de lá, eu vinha aqui e ficava na sala de oração. Aí eu ficava aqui sentado, eu ficava 1, 2 horas sentado chorando ali, quietinho assim. Mas foi momentos assim que eu lembro que nesses momentos assim eu me apeguei muito mais em Deus, sabe? Muito mais em fazer meu devocional, em ter tempo de qualidade com Deus. Foi momentos bem complexos e difíceis assim, sabe? De levantar a mão até para orar assim era meio complicado. Mas eu lembro que eu no secreto assim eu falava muito com Deus. Meu tempo de qualidade com Deus era muito bom. Mas eu acho que era isso que é uma das coisas que me deixava em paz na época, sabe? E tem uma frase assim que eu acho, eu não sei, uma das coisas assim que esse Carlão, meu supervisor antigo, falava para mim. Ele falava assim, Giovanni, não pense no agora, sabe? Ele sempre falava assim que se a gente não for feliz aqui nessa vida, com Deus nós vamos ser, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu levo até hoje, sabe? Eu sou feliz hoje, obviamente, com a minha família. Mas naquela época, tipo assim, mano, se eu não for feliz aqui, um dia eu vou ser, sabe? E é isso. Que legal. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Carlão também, né? Carlão é fera. Ele e a Ju, a mulher dele é psicóloga também, né? Isso, ela me ajudou muito. Legal. E ele era supervisor também, né? Isso que é muito legal, ver o papel, né, dos líderes e dos supervisores, né, na vida das pessoas, como que isso faz a diferença, né? Eu acho que se não fosse ele na época lá, eu não saberia como que eu estaria hoje, sabe? Ele foi uma chave assim na minha vida, sabe? Sempre perguntava como que eu tava, até antes disso aí, você tá bem, sabe? Sempre falava assim como você tá se sentindo, o que você tá pensando, sabe? E é muito legal ver que alguém da própria igreja, assim, sabe, se importando comigo, sabe? Eu já perdi a quantas vezes ele me levou no médico para ir, sabe? Porque eu era meio receoso no começo de falar, vou não, velho. E aí ele sempre me levava. Aí teve uma época que a mulher dele também, a Juliana, que é psicóloga,
Fiz 2 anos com ela, 2 anos de terapia com ela. Ela foi um ano inteiro de graça, assim, sabe, dela me abençoando. Eu falei, cara, que loucura, o pessoal é gente boa. Aí, na época, assim, eu falei, caramba, não, tô até sentindo desconfortável. Comecei a pagar um valor lá, mas bem mais baixo ainda, que ela me ajudou. E foi muito bom conversar com ela, sabe, do que eu estava sentindo, do que eu pensava, o que passava na minha cabeça. E aí, tanto é que nem foi o médico que falou que eu tinha ansiedade, sabe? Ela que falou que eu tinha ansiedade, que eu era ansioso e começou a me direcionar para algumas atividades, assim, sabe? Uma forma de pensar, sabe? Hoje, a terapia me ajudou muito porque eu tenho uma forma de pensar totalmente diferente, sabe? Eu não me sinto feliz todos os dias, até hoje, né? Tem dias que eu ainda tomo remédios, mas bem menos. Hoje eu tomo 2 remédios por dia, toda noite, até para dormir e para me sentir bem. Ontem eu não tomei, hoje eu estou podre de ruim, minha cabeça está doendo pra caramba, meu olho também está doendo. E isso me ajudou. O que eu estava falando? O que eu estava falando? Desculpa. E aí ela me ajudou a pensar diferente, sabe? Muitas das vezes tem dias assim, não sei vocês, sabe? De você enxergar tudo ruim no dia de vocês, sabe? Tipo, tudo dando errado, sei lá, já acorda já mal-humorado, já acorda ruim. Ela falava assim que eu tinha uma visão cinza das coisas, sabe? Meio que escura das paradas, sabe? E ela sempre falava assim, sempre procure uma coisa boa nessas coisas ruins, sabe? E eu acho que até hoje eu uso isso para mim, sabe? E eu comecei a treinar minha cabeça para, tipo assim, dias ruins sempre vão ter, sabe? Então, fica sempre assim nessa onda, sabe? De dias bons, ruins, dias bons, ruins. E eu comecei a doutrinar minha cabeça mesmo para, tipo assim, dias vão ter dias ruins. E é normal, não tem o que fazer. Mas é isso. Legal. Eu acho que isso é qualquer ser humano, na verdade, né? Quem tem depressão e ansiedade, quem não tem. E, às vezes, para quem tem alguns sintomas, né, de ansiedade, de depressão, isso torna tudo muito mais difícil de enxergar. Né? Parece que tem uma nuvem, isso que você falou, dos dias cinzas, tem uma nuvem nebulosa, assim, né? Tanto que esse nome, depressão, é justamente isso, né? Sabe a depressão da geografia? Às vezes eu uso isso como referência, que fica mais fácil de ver, é a depressão. Enxerga tudo por uma baixa, assim, né? Fica tudo muito baixo de ver. Enxerga tudo como se fosse um óculos, né? Um óculos cinza, uma lente cinza. Tudo por baixa, né? Então, se vai nivelar, nivela tudo por baixo. Eu sou ruim, né? A minha família é ruim. A escola é ruim, né? Tudo que acontece é ruim. Se a pessoa falou alguma coisa de mim, ela falou alguma coisa ruim. Né? Se eu vou falar alguma coisa, aquilo que eu vou falar é ruim, né? Então, é como se nivelasse tudo por baixo, né? Então, fica com uma visão meio distorcida, meio não, né? Fica bem distorcida das coisas, né? Você percebia quais sintomas, assim, nessa época, que você percebia em você, que foi até que o Carlão percebeu em você também? Eu acho que é mais a questão da minha personalidade. Que nem eu falei, estava falando com a minha esposa, que essa personalidade que eu tenho hoje não é o que eu era antes. Tipo, mudou totalmente. Eu sou muito introvertido hoje. Eu era muito mais brincalhão, sabe? Mais zoeira, mais... Sei lá, hoje eu sou bem mais introvertido. Sou zoeira, mas sou zoeira com os meus amigos só. O Carlão começou a notar isso, que eu ficava muito mais sozinho. Eu estava na igreja aqui, eu ficava sozinho, não conversava com as pessoas. Sentia que... Sabe quando você meio que tá num lugar, mas ninguém nota que você está ali? Parecia que eu estava assim, sentindo que eu estava assim, no meio do pessoal. E até hoje eu sinto assim, às vezes.
Mas e eu sentia dessa forma, sabe? Comecei a ver isso. E aí teve eu nem sabia dessa parada de depressão, nem tava por nada nessa época, sabe? Mas eu notava que a minha personalidade tinha mudado bastante. Eu acho que foi isso, foi essa personalidade minha ter mudado totalmente. E mudou quem eu sou até hoje. Não foi por alguma coisa que aconteceu em específico, assim? Foi também. Foi por algumas coisas que aconteceram atrás. Eu fui um cara que eu só fui criado com a minha mãe e com a minha avó. Se eu falar da minha mãe, eu vou chorar, pelo amor de Deus. Precisa falar. Mas então, a ausência de um... Não sei se a ausência de um pai na época, assim, sabe, para te aconselhar de algumas coisas, eu acho que me fez, sei lá, sei lá, acho que ter uma referência de pai ali do meu lado, eu acho que para me ajudar nesses momentos, sabe? De estar ali junto, sabe? E eu acho que essa ausência de um pai e eu acho que a sobrecarga também, que eu senti muito nessa época. E se eu tivesse um conselho para dar para o pessoal que está cursando faculdade ou vai pensar nisso, cuidado, tá? Isso faz muito mal. Se cobrar demais. Oi? De buscar ajuda, para dividir o fardo com pessoas, assim. Exatamente. Acho que se fosse o conselho para dar, eu acho que tomar cuidado com essa questão de sobrecarga, de buscar ajuda, não seja como eu. Não espere as pessoas notarem como você está, sabe? Eu acho que é muito importante a gente... Eu sei que eu não sei se para todo mundo aqui é difícil procurar ajuda ou falar sobre isso, como você sente, como você pensa. Eu acho que para a menina é um pouco mais difícil, não sei. Mas eu acho que é muito importante vocês. Acho que se fosse um conselho, tem pessoas muito qualificadas, tanto aqui supervisores, tem a Lid, que é a psicóloga, que está aqui para aconselhar, para ajudar, mas tem nós aqui também para direcionar vocês, sabe? Então não... Líder, supervisor, seus pais. Seus pais. Mas é isso. E é importante também pensar nisso, até para quem... Porque a gente está aqui como corpo de Cristo também, né? Não para sobrecarregar os líderes e supervisores no sentido de que líder tem que ver tudo e supervisor tem que ver tudo também, né? Porque a gente, como líder e supervisor, não vê tudo, né? Então, por isso que é importante compartilhar, né? Abrir a boca e falar, né? Senão não vai adivinhar. Também, nesse caso, por exemplo, o Carlão já era mais velho, ele já era casado? Já era casado, né? Então ele já tinha tipo uma visão diferente, né? Então para não sobrecarregar também de que líder e supervisor tem que ver tudo, né? Mas no sentido de que se não falar, ninguém vai saber, né? Então é importante ou dar um toque, né? Tipo, chega no seu líder, no seu supervisor e fala: "Não tô bem, preciso conversar", e sai correndo. Entendeu? Só para sinalizar pelo menos de que alguma coisa está acontecendo e de que o cara precisa te procurar. Eu acho que essa conversa é até leve, sabe? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas eu acho que é bem leve, na verdade. Essa parada de você conversar com alguém sobre isso, sabe? Abrir seu coração de verdade, sabe? Eu acho que cada um aqui tem que saber, tem que ter uma pessoa que você pode confiar e abrir o coração, sabe? Então eu creio que tem pessoas certas aqui que estão aí para direcionar vocês. Não guardem para si, sabe? Que uma hora isso pode estourar e não pode ser muito agradável, não vai ser muito agradável. Pois é. E falando de Deus, assim, né? Como que foi seus encontros com Deus nesse momento? Como que foi, tipo, sua recuperação desse tempo, assim? Eu acho que me ajudou muito, que eu tinha falado. A única coisa que eu sentia vontade de fazer, por incrível que pareça, era devocional na época. Na época eu não gostava de fazer. Eu lutei muito na minha adolescência para fazer devocional. Meus devocionais eram todo porco, com uma linha só. Mas
Deus foi muito importante na minha vida nessa época. Eu acho que se eu não tivesse conhecido, não tivesse tendo esse tempo de qualidade com Deus todos os dias, assim, diário, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu posso falar assim dizer. Foi momentos muito bons, onde Deus falou comigo ao meu coração, me confirmou algumas coisas, sabe, que me ajudaram a moldar quem eu sou hoje, sabe. Ele falou muito sobre o meu futuro. Eu até falei na minha última pregação que eu fiz aqui, sobre futuro e tudo mais. Tenho muito medo do futuro e tudo mais. Que foi muito boa, procurei no YouTube, para quem não viu. Quem que estava aqui na pregação do Gil? Levanta a mão aí. Meu Deus. Aí, galera. Mais metade, vocês precisam ver no YouTube. Um Tomara pregador que demore nato. para a próxima. Pregador nato. Tomara que demore para a próxima. Mas, enfim, eu acho que foi muito importante eu me apegar com Deus. Ele me direcionou de todas as formas, me deu forças naqueles momentos, sabe? Eu vejo assim o cuidado de Deus na minha vida, de verdade mesmo, naquela época. Tanto é que depois eu consegui voltar a fazer faculdade. Era horrível a faculdade. E trabalhar pior ainda. Quem gosta de trabalhar? Eu não gosto, não. Mas tem que. E eu acho que... Eu gosto de trabalhar. Mas, enfim, eu acho que eu ter me apegado com Deus naqueles momentos ali me deu forças assim para concluir as coisas que eu tinha pendente, sabe? E durou quanto tempo esse período? Não lembro, mas eu acho que foi uns 2 anos. 2 anos. Você conheceu a Isa com quantos anos? Que começou a história. Nada a ver, nada a ver. Os caras... Não é delicado, não. Que começou a história com a Isa. Não, eu com a Isabela foi muito tempo atrás. Foi antes disso ainda. Não. A gente tinha um grupinho antes de amigos. A Isabela que me chegou em mim, tá? Não foi eu, não. A gente tinha um grupo em comum. A gente tinha um grupo em comum lá e um dos amigos meus me tirou do grupo. Aí eu não querendo nada também, né? Não era bobo. Eu mandei mensagem para ela, né? Tem como você colocar ela no grupo? Aí ela me colocou no grupo. Aí eu falei, valeu, saí fora, né? Não falei mais nada. Aí depois ela não vai falar mais nada comigo? Daí eu falei, tu quer, né? Aí foi isso. Mas a Isabela também estava uma boa parte desses momentos assim comigo. Mas como a gente nem namorando a gente estava na época, então a gente estava se conhecendo só. Então era mais. Mas ela me ajudou bastante, sim, nesses momentos. Legal, isso que eu ia perguntar, assim, qual que foi o papel das pessoas? Assim, o que te ajudava nesses momentos? Porque às vezes tem pessoas aqui que não passam por isso, né? Mas que tem pessoas perto, né? Amigos que você percebe que estão se distanciando, que estão mudando a sua personalidade, né? Até um pai ou uma mãe, né? Você percebe que está mais quieto, né? Então, como ajudar essas pessoas no caso, né? O que você percebe que te ajudou ou que te atrapalhou nessa fase? Eu acho que o que me ajudou foi principalmente as pessoas saíssem comigo, tirassem eu dessa parada, me tirassem de dentro de casa, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu até falo para algumas pessoas hoje que é muito importante não ficar em casa tanto assim em casa, sabe? Você sair, espairecer, conversar com pessoas, sair para, sei lá, tomar um café, fazer alguma coisa, sei lá, velho. Não fiquem tanto em casa, assim, sabe? Trancados no quarto ou sozinhos, que é perigoso. É muito importante vocês estarem com pessoas, estarem conversando, sabe? Chamar pessoas para conversar, ter aquela pessoa assim que você sabe que você pode contar, sabe? A pessoa que eu conversava muito naquela época era o meu supervisor. Coitado, eu enchi o saco dele toda semana. Toda semana, quase praticamente toda semana ele saía comigo. Para saber como eu estava, ele se importava demais comigo. Hoje ele é um grande amigo meu, sabe? Ele foi até padrinho do meu casamento. E eu acho que foi muito importante assim o cuidado dele, sabe, na minha vida, sabe? Eu me senti uma pessoa muito amada naquela época, sabe?
Não que eu não me sinta hoje, mas eu me sentia muito amado naquela época por ele, sabe? É muito importante, então, ter amigos assim do nosso lado que... eu acho que para mim também foi um pouco mais especial porque ele também passa por isso, sabe? Ele já tinha passado por um momento mais difícil e aí ele soube me direcionar, saber como pensar também, sabe? Então eu acho que o cuidado dele na minha vida foi muito importante. Legal, isso que você fala é muito legal, né? Porque às vezes é um simples fato de você fazer a pessoa se sentir amada, né? Não é de ficar perguntando se tá bem ou ficar cutucando ali, mas é de fazer a pessoa se sentir amada, né? Fazer você falar que, ó, tô aqui, né? Tô aqui por você, né? A gente tá junto nessa, né? O que precisar, a gente tá junto, né? Eu acho que esse que é um dos papéis do líder também, sabe? Não só levando um pouco mais para a questão da célula, acho que o papel do líder não é só líder supervisor, não é só você dar a célula ali no dia e já era, sabe? Eu acho que é importante a gente ter esse tempo de qualidade também com os meninos, com as meninas, sabe? Porque tem pessoas aí que estão passando por algum momento, por alguma coisa assim, até por conta de questão de timidez, assim, a pessoa talvez não se abra ou não queira falar sobre isso, sabe? E eu acho que esse é um dos papéis do líder. Eu cobro muitos moleques da minha supervisão sobre isso, de sair com os moleques, sabe? De sair, de conversar, de ter um tempo de qualidade com eles, sabe? Eu acho que é muito importante ter esse... Então, se você é líder aí, você tem esse papel também, viu? Sair com seus liderados. Se você é supervisor também, mas muito importante você que também é liderado entender que se o seu líder ou seu supervisor também se afasta, olha para o seu líder que pode estar acontecendo alguma coisa também, né? Porque todo mundo está sujeito a alguma coisa em algum momento da vida. Então, um cuidando do outro, né? E dessa maneira, porque isso que você falou é muito interessante, que ele saía com você toda semana, mas às vezes para ele não era um peso, né? Então, quem está passando por isso às vezes sente que é pesado, né, para outra pessoa, mas às vezes não é. Às vezes é uma mensagem que manda para a pessoa, tipo, tamo junto, tô aqui, tô orando por você, tô fazendo isso, e às vezes é uma mensagem no dia da pessoa que não é pesado para a pessoa, né? Sim. Isso que é legal. Sim. Sua experiência com Deus nesse momento, você quer falar mais alguma coisa para a gente já ir fechando? Como você está hoje? Como você está hoje na sua vida em relação a isso? Acho que hoje eu já sei como lidar com as coisas, né? A terapia e a questão dos remédios eu acho que me ajudam muito hoje. Eu creio que um dia, eu sempre falo um dia eu vou parar com isso em nome de Jesus, parar de tomar os remédios. Mas hoje eu tenho lidado muito bem. Só quando eu fico sem tomar remédio que daí eu fico mal com o meu grog. Mas eu tenho lidado muito bem. Acho que todos esses momentos me ajudaram muito a fortalecer minha vida com Deus, sabe? E hoje eu sei que eu sou um pouco diferente do que eu era antes, mas eu acho que tudo isso me moldou quem eu sou hoje, sabe? Então, hoje eu estou muito bem, estou feliz, estou tranquilo, estou sabendo lidar, sabe? Então, como eu falei, a terapia e esses momentos com as pessoas ao meu redor me ajudaram muito a entender como lidar hoje com as coisas, sabe? Hoje eu me sinto bem mais maduro, sabe? Para lidar com essas situações. Então, eu sinto que não me afeta como me afetava antes, sabe? Mas é isso. Legal. Muito legal conhecer a história do Gil, né, gente? Vamos aplaudir. Minha filha vai nascer, em nome de Jesus. Heleninha. Palmas para Helena, que nem nasceu ainda. E a gente já ama muito. Bom, hoje é um dia para falar sobre isso, né? A gente quis ter esse momento aqui
Porque é um tema importante, não é não? Quem que acha que isso é um tema importante? Quem que você se sentiu identificado de alguma maneira, ou porque você já passou por isso, ou você passa por isso, ou alguém ao seu redor passa por isso? Fala aí, 2 pessoas? Qual é? Sério? 3? 4? 5? Levanta a mão aí, cara. Ah, tô vendo mais gente aí. Tem gente com vergonha, né? Eu tô vendo gente assim, ó, levantando assim a mão. Mas vamos... O quê? Isso é muito importante, né? Então, da gente falar sobre isso, né? Líderes, olhem para os seus liderados, né? Porque isso é algo que a gente realmente vive, né? No nosso dia a dia. Pessoas que vivem ao nosso lado, né? A gente está sujeito a isso. E as pessoas do nosso lado estão sujeitas cada vez mais. E hoje a gente fala muito abertamente sobre isso, né? Filmes, séries, a gente fala sobre isso, né? Como nunca antes, sobre crise de ansiedade, né? Nunca se falou tanto sobre isso. Ataque de pânico, né? Sobre, às vezes, segurar tanto uma informação para si, né? E não compartilhar com mais ninguém, se sobrecarregar de aquilo de informação a ponto de ter uma crise de ansiedade, né? Então, coisas que a gente na escolha de uma profissão, por exemplo, quando tem alguma crise na família, quando alguém morre, por exemplo, quando existe uma comparação com alguém, né, com uma outra pessoa, né? Tantas coisas podem gerar algo em nós, algo dentro de nós. E a gente, quando necessário, precisa procurar por ajuda, né? E a gente está aqui para falar, porque assim, apesar de eu ter isso como formação, né? Apesar de ser psicóloga e ter isso como conhecimento, eu estou aqui para não só como psicóloga, né? Eu tenho isso como formação, mas aqui tô para falar que a psicologia, ela não é tudo, né? Porque ela não alcança todos os lugares, né? É muito importante, sim, buscar ajuda médica, é muito importante, sim, a gente buscar ajuda profissional, psicológica, mas ela não alcança todos os lugares, assim como Jesus faz, né? Ela não alcança o nosso emocional como Jesus faz. Ela não preenche a gente como... O conhecimento e o racional não preenche como Jesus faz. Ele não enche a gente por completo como Jesus faz. Ele não faz milagre como Jesus faz. Então, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre uma passagem que está em Mateus. Na verdade, está em Mateus, Lucas e Marcos. E a gente vai ler em Marcos 5. Você lê para a gente? Tem aqui também. Marcos 5, 25 a 34. Tá aqui, se pé. Eu li. Ó, marcados. Marcos 5. Marcos 5, 25 a 34. Abrirei? Vou ler aqui. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade.
Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até o 84? Pode pausar. Tá bom. Então, vamos lá. O que a gente vê de coisas que a gente pode comparar, né? Essa mulher do fluxo de sangue com isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia interna, né? E por 12 anos. Então, era um sofrimento muito grande para ela. E era um sofrimento que era algo interno, que acontecia com ela e as pessoas não viam isso acontecendo. Será que se parece um pouco com aquilo que a gente está conversando hoje? Né? Um sofrimento que era interno, que as pessoas não viam que estava acontecendo com ela, mas que era um sofrimento que estava ali, né, acontecendo. E pela lei de Moisés, né, que foram estabelecidos lá em Levíticos, que Deus deixou para eles no Antigo Testamento, quando eles moravam lá no deserto, ela, quando tinha alguma hemorragia assim, a pessoa se tornava impura. Ou seja, fazia 12 anos que essa mulher ela não convivia em sociedade. Era a mesma questão da lepra, assim, ela não convivia em sociedade. Então, ela não podia viver junto com as pessoas. Às vezes, não porque ela não queria, né, mas porque ela não podia. Alguma semelhança? A pessoa se saía, ela não vivia em sociedade. Então, ela não podia viver em sociedade ali. Essa pessoa, então, ela tinha algo que ela era internamente ali, era um sofrimento interno. Ela não vivia em sociedade ali, junto com as outras pessoas. Então, ela não estava junto ali, né? Fazia 12 anos que ela não estava, ela se afastava das pessoas, ela tinha que se afastar das pessoas. Inclusive, eles acreditavam pela lei que ninguém podia tocar ela. Que triste, né? Ninguém podia tocar ela. Então, era até pior, né? E o que são as doenças emocionais, se não questões de doenças que é como se fosse assim, a pessoa sangrar e ninguém vê, né? É como se a pessoa sangrasse e ninguém visse. Um sangramento que ninguém visse. E, bom, vamos lá. Essa questão assim de que o Gil falou mesmo, de às vezes se sentir invisível, né? Na passagem, essa mulher do fluxo de sangue, ela estava passando ali e ninguém estava dando moral para ela ali, né? Até que Jesus parou e falou: alguém me tocou. E virou para trás e falou: aí, ó, alguém me tocou. Quem que me tocou? E virou para trás para ver. Mas ela estava ali no meio da multidão. E isso também é uma semelhança que a gente encontra, né? Você tinha falado outra coisa dessa passagem também. O que era? Não, eu acho que era mais o fato dela se sentir invisível naquele momento, sabe? Não sei se a palavra certa é ser digna daquilo, sabe? De estar até relando em Deus, né? Que nem você, Jesus, nem você tinha falado que naquele momento ela é uma pessoa impura, né? Não era considerada da sociedade na época. Então, eu acho que, voltando um pouquinho para a história dela em si, sabe? Mostra muito uma mulher que era invisível aos olhos das pessoas e aos olhos dela também, sabe? De que ela não era digna de estar no mesmo lugar que Jesus, mas ela sabe. E mostra também nesse momento uma pessoa que de muita fé, né? De só relar em Jesus, ela sabia que ela seria curada. Então, o que mostra mesmo assim né, o que me chama mais atenção é essa questão de ser invisível, sabe? Eu não sei como vocês se sentem hoje também, se vocês também têm esse sentimento de você estar num lugar onde está cheio de pessoas, tipo aqui também na igreja, né? E você se sentir como essa mulher, sabe? Invisível. As pessoas não notam que você vinha ou não vinha é insignificante, ninguém vai notar, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, se já passaram por esse momento assim, sabe? Ou se estão passando. Mas é muito a realidade dessa mulher, sabe? Na época, sabe? Desse sofrimento interno e as pessoas não conseguiam, não viam ela, né? Muito pelo fato dela ser invisível naquele momento, sabe? É literal, tá? Mas é isso. Então eu não sei como
vocês têm se sentido também com relação a isso, sabe? De que para vocês tá aqui ou não tá é totalmente irrelevante, as pessoas não vão notar, sabe? Porque isso passava muito na minha cabeça também na época, sabe? Então tem muita semelhança com a história dela, sabe? É uma pessoa que nem foi citada, acho que nem foi citado o nome dela, né? Nem na Bíblia, né? Mas é bastante relevante, né, a história dela e o que aconteceu, né? Eu acho muito interessante, assim, pela fé dela, porque o versículo, se não me engano, é 29. Tem como colocar, de novo, o versículo 29? Você é demais, Matheus e Duda e galera da projeção. E o Zezé também é demais. Tô dizendo, ele é demais. Vocês viram ele louvando hoje lá atrás? O Zezé levantando os braços. O que é interessante desse texto... Não, é 28, então. Olha isso. Porque ela estava passando por um grande sofrimento, né? E, nessa história, ele começa dizendo que Jairo, ele era um mestre da sinagoga, né? E ele estava indo clamar pela filha dele que estava doente. A filha dele tinha 12 anos. Uma comparação, uma conexão engraçada aí, né? Ela estava sofrendo por 12 anos e a filha de Jairo tinha 12 anos e estava quase morrendo. E aí, esse cara, Jairo, ele foi lutar pela filha dele. Só que essa mulher não tinha ninguém para lutar por ela ali, então ela estava sozinha, né? E aí ela podia pensar, nossa, Jairo estava lá lutando pela filha dele, e aqui eu não tenho ninguém. Mas ao invés de pensar no pensamento dela, vou desistir, porque olha só, eu estou sozinha, não tenho ninguém para lutar por mim. Jesus está passando aqui, mas eu sou invisível, né? Não posso fazer nada. Olha o que ela pensava. Se eu somente tocar o seu manto, eu ficarei curado. Olha a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa. Olha a importância da gente ter fé no nosso pensamento. Porque a partir daquilo que ela pensou, foi o que aconteceu. Foi o que Jesus fala depois, né? A sua fé é o que te curou. E esse milagre ele é diferente, porque até então, nos milagres, foi Jesus tocando as pessoas que fez com que elas forem curadas, as pessoas foram curadas. Mas esse milagre foi diferente, porque foi ela tocando no manto de Jesus que fez com que essa mulher foi curada. Então ela pensou, se eu tocar no manto, eu ficarei curada. E aí acontece que ela tocou e o que aconteceu? Ela foi curada. E aí quando ela foi curada, aconteceu outra coisa também, porque daí Jesus para tudo e olha, quem que me tocou, né? Quem que me tocou? O que aconteceu? Jesus, ele não só deixou passar essa aí, ele falou, não, eu vou parar aqui e vou falar com essa pessoa que me tocou. E quando ele fez isso, vamos lá. Qual o versículo que é aqui? Que ele chama ela de filha. E isso é muito interessante também, porque ele virou e falou assim, 34. Ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Porque aquele cara lá, o Jairo, estava indo lutar pela sua filha, e até então ela estava sozinha, mas ali ela ganha uma nova identidade, a identidade de filha. Então ela não só ganhou a cura física dela, mas ali ela ganhou uma nova identidade, porque ela teve fé. Então isso é muito interessante, porque mesmo quando a gente tem um problema físico, ali pode ser uma oportunidade da gente se encontrar com Jesus. E o Douglas Gonçalves fala isso, né, num vídeo dele ali, junto com o Jonathan, aquele cara que vai vir aqui, daqui 2 sábados, ele fala isso. Ele fala que Jesus, ele não cura doenças, ele cura pessoas. Jesus, ele não cura doenças, ele cura pessoas. E as doenças são oportunidades da gente se encontrar com Jesus. E isso é muito legal, porque Jesus, ele não curou só fisicamente, mas ele curou a identidade dela, ele deu uma identidade de filha.
E, na verdade, essa foi a primeira vez no Evangelho que Jesus fala para alguém e chama uma mulher de filha. Ele já tinha chamado um homem, o do paralítico, de filho, mas é a primeira vez no Evangelho que chama uma mulher de filha. Vocês não acham isso impressionante? Tipo, e foi ela que fez, entendeu? Fez acontecer. Ela não ficou esperando outra pessoa vir curar e alguém dar uma palavra profética para ela, ou alguém ir lá e notar ela. Ela pensou, eu vou lá e vou até esse Jesus, mesmo contra todas as possibilidades, mesmo eu sendo alguém à margem aqui, mesmo eu sendo alguém que sou considerada impura, eu vou até Jesus e eu vou pensar que ele vai me curar. E aí ela ganha um milagre. Quando a gente vai até pessoas, qualquer pessoa, seja profissional, seja pai, seja líder, seja qualquer pessoa, a gente ganha ajuda. Mas quando a gente vai até Jesus, a gente ganha milagre. E é isso que Jesus faz. A gente ganha uma cura que é completa, não só física, mas a gente ganha uma cura emocional, a gente ganha uma identidade de filha. E isso não é citado nem em Marcos, e não é citado nem em Mateus, mas em Lucas, uma coisa que, conversando em casa, o Jonatas, meu marido, viu e eu achei muito legal, porque só fala na passagem de Lucas que quando Jesus vira para ela, quando Jesus vira para ela, ela viu que ela não conseguia mais esconder isso. Ela não conseguia mais esconder. Jesus fala: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E ela viu que ela não conseguia mais se esconder. Ou seja, quando Jesus faz algo com a gente não consegue mais se esconder. Quando Jesus cura a gente não consegue mais se esconder, porque a palavra que está escrita na Bíblia é exatamente isso. Ela viu que ela não conseguiria mais se esconder. Quando Jesus olha para a gente e pergunta: e aí, quem me tocou? Eu sei que de mim saiu poder. A gente não consegue mais se esconder. É isso que está escrito na Bíblia. Ela viu que ela não conseguiria mais se esconder. Então, ela conseguiu daí falar: fui eu. E aí, nisso, todas as pessoas que estavam em volta viu que ela foi curada. E todas as pessoas que estavam em volta sabiam que ela era impura, né, há 12 anos ali, e viu que ela foi curada. Olha só, como foi um milagre que todo mundo testemunhou ali. Não foi uma coisa que só ela viveu, só ela com ela mesma, mas foi um milagre que todo mundo testemunhou. Então, obrigado por contar a sua história, Gil, porque eu ouso dizer que era uma história que era só sua, mas agora é uma história que todo mundo aqui testemunhou. E glória a Deus por isso. Amém.